Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos adentrar nos conceitos sobre o dinheiro no Brasil. Eu vou discorrer sobre nossa moeda, tipos, famílias de moedas, características de seu uso e principalmente mostrar como você poderá identificar se uma nota é verdadeira ou falsa, ok? Depois da aula, no formulário de nossa plataforma de ensino, juntamente com as questões de avaliação, eu estou pedindo uma pesquisa sobre um assunto que provavelmente pouca gente conhece e que seu conhecimento fará com que você se destaque profissionalmente. Eu iria colocar um texto explicativo no formulário da plataforma, mas não. Lá eu vou avisar que no final desta aula vou dar explicações para a pesquisa. Isso para evitar que o aluno ou a aluna, eles não assistam a aula até o final e somente fazer a pesquisa lendo o texto da área das questões da avaliação, ok? Então, assista esse vídeo até o final. Esse assunto da pesquisa, inclusive, eu iria falar aqui nessa aula, mas vai ficar para quando a gente voltar para as aulas presenciais. Aliás, esta aula faz parte do nosso novo programa de aulas. Encontra-se inclusive em nosso livro número 8, o qual, além desse assunto, discorre também sobre todos os serviços bancários existentes e todos os serviços de postagens disponíveis para empresas e pessoas físicas, ok? Bom, então, o assunto da pesquisa só no final do vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá ao nosso assunto. Nossa moeda. O dinheiro brasileiro, ou a gente pode dizer também o padrão monetário do Brasil, é o real. Isso todo mundo sabe, perfeito? Esse dinheiro, o padrão monetário brasileiro, possui duas famílias. O real, então, possui duas famílias, tanto para as notas como também para as moedas. A primeira família de notas e a primeira família de moedas, elas foram lançadas em 1994. Notas e moedas do real foram lançadas em 94. Aí lançaram uma segunda família de moedas, apenas moedas, em 1998. E uma segunda família de cédulas, de notas, ela começou a ser lançada em 2010. Perfeito? Essa segunda família de cédulas, ela foi criada exatamente pensando na falsificação. Ela agrega elementos gráficos e principalmente elementos anti-falsificação dos mais modernos existentes no mercado. O Banco Central, ele vem recolhendo essas notas da primeira família conforme elas sofrem desgaste e voltam para as agências bancárias. E assim, gradativamente, as notas da segunda família se tornam predominantes. Vocês, na primeira família, por exemplo, existia a nota de R$1. Na primeira família existia a moeda de 1 centavo. Vocês já chegaram a ver algum dia desses uma moeda de 1 centavo? Não existe mais, perfeito? Bom, as cédulas brasileiras do real, elas são caracterizadas basicamente por exibir uma esfinge da República de um lado e nas costas da cédula, ela exibe animais da fauna nacional, ok? Essas notas, elas sofrem danos, elas são muito manuseadas e não é raro você mesmo se deparar com cédulas rasgadas, manchadas, riscadas, não é verdade? Vocês nunca encontraram uma nota, por exemplo, de R$2 com esse tipo de problema? Pois bem, vamos falar agora exatamente sobre as cédulas inadequadas à circulação. Para isso eu tenho que explicar uma coisa. O Banco Central do Brasil ela é uma instituição responsável pela emissão das cédulas, pelo lançamento das moedas nacional e também por uma atividade chamada de saneamento do meio circulante. As duas ações, emissão e saneamento, elas visam manter o dinheiro em circulação em boas condições de uso. Pensando no saneamento. Nesse saneamento, ele diz que devem ser retiradas de circulação as cédulas, dinheiro, papel, manchadas, sujas, desfiguradas, gastas, fragmentadas,
com cortes, rasgadas em suas bordas ou mesmo no interior, queimadas ou danificadas por líquidos e agentes químicos, inclusive por explosivos. Essas cédulas inadequadas à circulação, elas podem ter valor ou não. Por exemplo, de repente você tem um dinheiro no bolso, esquece o dinheiro no chão do teu quintal, aí o teu cachorro vai lá e come metade do teu dinheiro, metade daquela cédula. Imagina uma cédula uma nota de R$100 e o teu cachorro comeu metade dela. Essa nota pode ter valor, mesmo estragada do jeito que foi pelo teu cachorro, tá certo? Vamos lá falar sobre essas cédulas inadequadas à circulação, mas com valor. Essas cédulas são aquelas inteiras, mas desgastadas pelo uso. Ela tem valor, ela pode ser utilizada normalmente pelo público, na venda, no mercado, na padaria, mas por estarem muito desgastadas, quando o banco recebe, ele encaminha ao Banco Central e o Banco Central faz o quê? Destrói essa cédula. Perfeito? Bom, outra cédula que tem valor são as cédulas dilaceradas. São aquelas que se encontram com algum dano, podendo apresentar-se inteira ou fragmentadas. Dilacerada seria cortada. No caso, quando ela está cortada, fragmentada, nesse último caso, ela tem que possuir mais da metade do seu tamanho original em um único fragmento. Você tem uma nota. De repente, o teu cachorro comeu mais da metade da nota, ela não tem valor. Mas, por um acaso, ele deu uma mordida e engoliu só menos da metade, ou seja, você ficou com mais de 50% do papel da nota de R$100, por exemplo, essa nota tem valor ainda, vale. Só que ela não vale para você ir no mercado e fazer compra. Ninguém aceitaria, no comércio eles não aceitam uma nota dessa. O que você faz nesse caso? Você chega, leva essa nota até o banco. O banco ele é obrigado a aceitar essa nota em depósito. Se você for pagar uma conta com essa nota, o banco é obrigado a aceitar essa nota e assim por diante. Você não usa essa nota dilacerada, cortada, no mercado, na padaria, no supermercado, para fazer pagamento normal, tá certo? Em empresas comerciais normais. Agora, no banco, o banco aceita pagamento, depósito e outras coisas mais de serviços bancários, utilizando uma nota dessa, ou seja, cortada quase no meio. Se essa nota, repito, tiver mais de 50% do tamanho dela. Aí o banco recebe essa nota e faz o quê? Paga o dinheiro para você, ou então aceita o teu pagamento como um valor de R$100, no caso a nota de R$100, e pega essa nota e envia lá para o Banco Central. O Banco Central simplesmente destrói a nota. Perfeito? Bom, aí nós temos as cédulas inadequadas à circulação, mas sem valor. Cédulas, por exemplo, mutiladas. São aquelas que não têm valor, porque não apresentam um fragmento com mais da metade do seu tamanho original. Se o teu cachorro comeu mais da metade da cédula de R$100, ou você espera ali fazer cocô para pegar o resto da cédula, ou então você pode jogar a cédula fora porque o banco não vai aceitar, o Banco Central não vai aceitar e assim por diante. Nesse caso de corte, perfeito? Só que tem o seguinte... Existe uma possibilidade, de repente, o Banco Central aceitar essas cédulas. O que você faz? Você trabalha para fazer com que o banco encaminhe as células mutiladas para exame no Banco Central. Eu não digo esse negócio do cachorro, não tem cabimento, mas, por exemplo, vamos dizer que tem uma empresa e a empresa pega fogo. Pegou fogo na sala da empresa, onde justamente dentro de uma gaveta tinha um bolo de notas de R$100, por exemplo. Perfeito? Você não vai fazer todo esse trabalho para uma notinha de R$2. Mas de R$100, por exemplo, um bolo de notas de R$100 vale a pena. O que você faz? Queimou as notas. Elas queimaram de tal maneira que todas elas queimou mais da metade. Então você tem um bolo de notas queimadas e você tem menos da metade do total da nota. Né? No caso, um monte de nota de R$100. O que você faz? Você entrega a rede bancária, entrega à sua agência bancária, o gerente ou a agência bancária te entrega um recibo, ele acarta as notas, ele recebe essas notas e te passa um recibo.
Aí o banco encaminha essa nota ao Banco Central para análise de possível valorização. Aí o que você faz? Pegou fogo? Faz um boletim de ocorrência, coloca tudo em ordem, documentação direitinho, o que aconteceu, o que não aconteceu. Junto com isso, e mais as notas, manda para a agência bancária. A agência bancária, o banco, ele envia para o Banco Central e o Banco Central vai avaliar se realmente pode retornar o valor dessas notas ou não. Ok? Bom, nessa próxima fase da nossa aula, eu vou mostrar para vocês como identificar se uma nota é falsa ou verdadeira. Veja bem, parece simples, né? Quando você vai no supermercado, a mulher só faz assim, né? Só olha assim, ou passa a mão na nota, mas tem muito mais coisa que você pode verificar dentro de uma nota, seja de 2, de 5, de 10, de 20, 50 e 100 reais, para você identificar se efetivamente ela é uma nota verdadeira ou uma nota falsa. Certo? Prestem atenção, porque este é um conhecimento muito importante. Principalmente se você for trabalhar como caixa de uma empresa ou for dentro de uma empresa manusear com dinheiro. Inclusive, esse conhecimento é importante para você citar ele, sabe aonde? Citar o conhecimento no seu currículo. Pode crer, isso vale muito, tem um peso enorme para o teu currículo. Então, assista a aula, se precisar tirar as dúvidas, tem o meu e-mail, tire as dúvidas entrando em contato comigo através do meu e-mail e aprenda, tá certo? Sobre tudo isso que eu vou passar para vocês agora, que é muito importante. Vamos lá? Bem, pessoal, como eu expliquei para vocês, existem duas famílias de notas. As notas que foram lançadas em 1994, as mais antigas, que inclusive já estão saindo do mercado, e as lançadas em 2010, que são as notas mais novas, né, do nosso dinheiro. Todas elas têm características que identificam se ela é falsa ou verdadeira. Uma das características que é comum das duas famílias é justamente a marca d'água. Se você reparar, nas costas da nota de R$2 tem lá a imagem da tartaruga marinha. Na frente, o que a gente tem que identificar é a marca d'água. A marca d'água, por exemplo, se você segura a nota contra a luz, você observa na área clara a figura, no caso da nota de R$2, a tartaruga marinha e o número 2. Na nota de 5, você verifica a imagem da garça. Na nota de 10, da arara. Na nota de R$20, vocês vão ver, tem o mico-leão dourado. Na nota de 50, onça pintada e assim por diante. Vamos lá, essa marca d'água, ela é comum nas duas famílias. Outra característica comum às duas famílias, que dá para identificar se é falso ou verdadeiro, é exatamente o papel. A cédula ela é impressa em um papel que tem uma textura mais firme e áspera do que um papel comum. Outra característica que também é comum às duas famílias é justamente o alto relevo. Pelo tato, você sente o relevo em algumas áreas da frente da nota. Por exemplo, na legenda República Federativa do Brasil, na esfinge da República, nos numerais indicativos do valor, nas linhas localizadas nas laterais direita e esquerda, no ramalhete de folhas e na marca tátil. Essa marca tátil, guardem essa palavra, marca tátil, que eu vou explicar no final da nossa explicação aqui na nossa aula. Perfeito? Bom, outra identificação é exatamente o número escondido. Ele fica aqui à direita da nota. É aqui, ó, número escondido. Em um lugar com bastante luz, se você colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, você vai conseguir ver um número escondido ao lado direito da célula, justamente o número do valor da nota. Outra coisa que eu acho super importante para a identificação é exatamente o quebra-cabeça formado pela frente e pelo verso da nota. É esse aqui, ó. Esse quebra-cabeça, quando você coloca a nota frente à luz, ele forma exatamente o número do valor da nota. Ok? Bom, o número escondido e o quebra-cabeça só existem
nas notas da segunda família, tá? Que foi lançada em 2010. Outra coisa também são os elementos fluorescentes. Esses elementos fluorescentes você só consegue enxergar se você expor a nota a uma luz ultravioleta. Você vê no caso aí dessa nota de 2, o número 2 que aparece na frente na área indicada. Você verifica também a numeração vermelha no verso, que na numeração vermelha no verso fica vermelha, e uns pequenos fios que se tornam visíveis na cor lilás. Olha lá. E o outro ponto a ser verificado é exatamente as microimpressões. Aí, isso você vê com uma lente de aumento. Com a lente de aumento, você pode ver o valor da nota impresso em tamanho muito pequeno, em várias áreas da nota. Inclusive, no próprio verso da nota, você consegue também identificar essas microimpressões. Olha. Ok? Bom, vamos agora à nota de R$5. Na nota de R$5, da mesma forma que a de 2, tem lá o quebra-cabeça, tem lá os elementos fluorescentes com a luz infravermelho, tem a marca d'água. Se você olhar aqui nas costas, você vê a garça. Então, na marca d'água, você enxerga a garça e mais o número 5. Também você vê o quebra-cabeças. Você também tem os elementos, como é que se diz? Você também tem o alto relevo. Tem as microimpressões, agora com o número 5. E também tem o quê? Um número escondido. Perfeito? Repetindo, você coloca a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar com bastante luz, e você vê, no caso dessa nota de R$5, o número 5 aparecer na área indicada. Ok? Vamos lá para a nota de R$10. Pronto, nota de R$10. O que acontece? Da mesma forma, você tem todos os elementos. Está aqui o quebra-cabeça, elementos fluorescentes, a marca d'água, que agora, na traseira, você tem a arara. Se você observar nas costas da nota de 10, o desenho da arara. Ok? Tem os elementos fluorescentes, tem as microimpressões, com o número 10 agora, impresso. Tem o número escondido, tem o fio de segurança. Esse fio de segurança, só a partir da nota de R$10 é que começa a aparecer. É uma fitinha bem fininha, quase no meio da nota, que fica visível, né, contra a luz. O fio escuro, e no fio escuro está escrito lá R$10. Bom, outra coisa que tem, até no alto relevo também, e assim por diante, tá bom? Tudo idêntico à nota de 2 e de R$5. Outra coisa nova que tem na nota de R$10 é isso aqui, ó, um número que muda de cor. Conforme você vai movimentando a nota, ele muda de azul para o verde. Perfeito? Vamos lá agora para a nota de R$20. No caso da nota de R$20, ela possui os mesmos pontos de verificação da nota de R$10. Está aqui o alto relevo, elementos fluorescentes, o quebra-cabeça, que agora quando você coloca na luz fica o número 20. Tem também a marca d'água, que aparece o mico-leão dourado. Se a gente observar nas costas da nota de 20, tem a imagem do mico-leão dourado. A parte o fio de segurança, da mesma forma que a nota de 10, tem na nota de 20, que é aquela fitinha que fica quase na metade da nota, com escrito lá R$20. Tem também, igual a nota de 10, um número que muda de cor e também um número escondido. Vamos para a nota de 50. A nota de 50, ela possui praticamente tudo que tem na nota de 20, com uma diferença. Na nota de 20, o número muda de cor. Aqui na nota de 50, ela possui um negócio chamado faixa holográfica. Essa faixa holográfica, conforme você vai passando, vislumbrando a faixa, ela
causa o seguinte efeito: o número 50 e a palavra reais se alternam, a figura da onça fica colorida nessa faixinha e na folha aparecem diversas cores em movimento. É só observar a imagem do lado aqui. Perfeito? De resto, tem todas as características das outras notas. O quebra-cabeça, o número escondido, as microimpressões, que agora tem o número 50 impresso, você só consegue ver com lente de aumento, o alto relevo, o fio de segurança, da mesma forma que as outras, só que está escrito nesse fio de segurança R$50 agora. A marca d'água, no caso, as costas, existe a imagem da onça pintada, então na marca d'água, na nota de 50 aparece a imagem, né, da onça pintada e o número 50 embaixo da onça. Tudo igual. Agora, por favor, eu quero que vocês observem esse elemento aqui que eu estou marcando, tá certo? Eu vou explicar para vocês esse elemento no final dessa aula aqui. Bom, vamos lá para a nota, finalmente, para a nota de R$100. Bom, em primeiro lugar, a nota de R$100. Na frente tem a marca da República e atrás tem um peixe. Esse peixe é a garupa. Perfeito? A diferença aqui é que, no caso até a nota de 20, o número ele muda de cor. Ao invés a nota de 20, por exemplo, muda de cor o número. A nota de 50 e de 100 não muda de cor. O que elas têm de diferente é justamente a faixa holográfica. Que no caso aqui, o número 100 e a palavra reais se alternam, a figura da garupa fica colorida e no coral aparecem diversas cores em movimento. Tá? Do resto, basicamente é tudo igual. Está aqui o quebra-cabeça, que aparece o número 100. Tem lá um número escondido, que, repetindo, você coloca a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar com bastante luz, você vê o número 100 aparecer na área indicada. E você vê a marca d'água agora com a garupa e o número 100 embaixo dela. O alto relevo, o fio de segurança, da mesma forma que a nota de 50 e a nota de 20, tem lá um número escrito nesse fio aí R$100 agora, e assim por diante. Perfeito? Então, essas são as características que você consegue identificar se a nota é falsa ou verdadeira. Na nota de 100 também, nas costas dela, você consegue também ver um número escondido aqui, ó, um número escondido, ó. Ok? Da mesma forma que você faz lá na frente, você também faz aqui nas costas. Perfeito? Ó, os elementos fluorescentes, as microimpressões e o alto relevo. Ok, pessoal? É dessa forma que a gente identifica cada uma delas, se realmente elas são verdadeiras ou falsas. Perfeito? Bem, e por fim, falando-se em cédulas, vocês lembram das marquinhas que eu frisei há pouco na explicação? Pois trata-se da acessibilidade, não é acessibilidade, acessibilidade. Além da segurança já citada, para verificar se a nota é falsa ou verdadeira, as novas notas elas são mais acessíveis aos portadores de deficiência visual. No canto de cada uma há um negócio chamado marca tátil. Cada uma das notas tem uma marca tátil diferente. Reparem nessas figuras que vocês estão vendo agora. Nota de R$2, nota de R$5, nota de R$10, nota de 20, nota de 50 e nota de R$100. Cada uma delas tem uma marca tátil diferente. Isso porque o deficiente visual, ele consegue pelo tato saber, tocando, marcando, apertando os dedos, né? Passando os dedos nessas marquinhas, saber qual é o valor das notas. Perfeito? E por fim, no caso das moedas do real, falamos das notas, vamos falar um pouquinho só, bem rapidamente das moedas. Assim como as cédulas, as moedas do real também têm duas famílias. Agora, atenção, atenção e repito, atenção.
Eu duvido que na família de algum de vocês, de alguém da família de vocês, já não tenha feito isso. Se a mamãe, atenção, se a mamãe, ou a vovó, ou o vovô, verifique se elas não têm no armário uma garrafa de refrigerante, aquelas PET, cheias de moedinhas. A minha mãe fazia isso. A minha avó, né? Não é minha mãe, minha avó fazia isso. De repente chegava na casa da minha avó, abriu o armário dela, tinha 2, 3 garrafas PET cheias de moedinha. Ela ia no mercado, na mercearia, no açougue, na padaria, todo troquinho que ela fazia. Ela pegava as moedinhas e colocava lá dentro fez um buraquinho, né? Cortou um buraquinho na PET e enfiava as moedinhas nessas PETs. Para que no final do ano, no Natal, ela desse as garrafas cheias de moedinha para os netinhos. Isso é bonitinho, é legal, bacana, mas se você não colocar suas moedas para circular, você atrapalha o fluxo de dinheiro na economia. Veja bem, cada vez que o Banco Central, quando somem as moedas no mercado, o Banco Central ele tem um custo muito grande. Um custo de energia e também, no caso das moedas, o custo de minério, dos minérios empregados na fabricação das moedas. Fora a desorganização, fora os problemas que ocorrem nessa falta de troco no mercado. Perfeito? Então, por favor, se você verificar com a tua mãe, com a tua avó, sei lá quem da tua família tem esse tipo de mania de esconder, você mesmo, de repente abre a tua gaveta, está cheio de moeda na gaveta porque você tem vergonha, então ela é incômoda para levar na mão ou no bolso, faça tudo para fazer com que ela circule, por favor. Para tua mãe, para tua avó a garrafinha de PET, pede para elas pegarem a garrafinha e levar lá para o banco. Leva para o banco e bota na poupança, não é verdade? Muito mais fácil do que ter aquele pesão lá e prejudicar toda a circulação monetária do país. Ok? As moedas também têm problemas. As moedas, tem moedas tortas, acho que nunca vi, eu nunca vi também, mas acontece moedas tortas, perfuradas, desfiguradas, com danos de qualquer natureza. Caso existam esses problemas, também essas moedas podem ser entregues na agência bancária. Da mesma forma, a agência bancária vai fornecer um recibo e vai encaminhar essa moeda para o Banco Central para analisar se ela pode ter ou não valor. Se ela tiver valor, a própria a instituição financeira, o banco, ele se encarregará de informar o cliente, no caso você, o resultado do exame e, se for o caso, restituir o valor da moeda que você entregou na agência bancária. Perfeito? Bom, terminou a aula, mas agora vamos falar sobre a pesquisa. A pesquisa tem um pouquinho de aula também. É a questão de obtenção de troco. O Banco Central, ele tem um serviço de obtenção de troco para as empresas. Ele sugere, no caso, o Banco Central, que alguns procedimentos devem ser adotados gradativamente pelos comerciantes que possuem dificuldade para obter troco junto aos bancos comerciais. O que ele tem que fazer? O comerciante ele tem que, primeiro, registrar o pedido junto à gerência da agência do banco em que ele mantém a conta. Faz uma solicitação de troco, assim, no papel, registra o pedido no papel, junto ao seu gerente, ao gerente do banco onde a empresa tem conta. Aí, se não der resultado, o comerciante ele pode contratar o serviço de atendimento ao cliente do banco. Aquele serviço de relacionamento com o cliente do banco, caso o gerente não tenha sido atendido, o cliente não tenha sido atendido pelo gerente. E depois também tem uma outra alternativa que é comunicar à associação de classe a qual a empresa ou o comerciante participa. Por quê? Porque normalmente as associações elas podem fazer comunicações ao Banco Central e exatamente comunicando essas dificuldades enfrentadas pela localidade, possibilitando a avaliação de eventuais soluções. Isso, aí no caso, a comunicação não ao banco onde o comerciante é correntista, e sim diretamente ao Banco Central. O Banco Central não é a única fonte possível de moedas metálicas para troco. E é justamente aí que entra a pesquisa de vocês, ok?
Bom, orientação para pesquisa. Abram o Google, pesquisem sobre, coloca a frase oferta de troco e depois Banco do Brasil. Façam essa pesquisa e depois me façam um relatório sobre o assunto, sobre tudo que vocês puderem coletar sobre essa pesquisa no Google, tá certo? Repetindo, abra o Google, pesquisa do Google, coloque lá, oferta de troco, Banco do Brasil. Vai vir algumas informações para vocês, alguns links, clique em determinados links, façam a pesquisa e monte um relatório para mim. Perfeito? Bom, essa foi a nossa aula sobre a moeda no Brasil. Eu espero que vocês tenham adquirido esse conhecimento. E fiquem certos que estudando e pesquisando esse assunto, você consegue transformar o conhecimento em habilidade. E principalmente, utilizem essa habilidade para tornar-se um colaborador, um trabalhador, um funcionário de uma empresa efetivamente competente. Eu falo sempre com meus alunos que uma pessoa ela é competente quando possui habilidades, pega essas habilidades e as utiliza em seu trabalho. Portanto, não basta ser uma pessoa esforçada. E por fim, o esforçado nem sempre é competente. Aliás, o esforçado muitas vezes não é competente. Fica a dica para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais.